Eu já vi muito absurdo em instalação de alarme de incêndio, principalmente voltado ao tipo de cabeamento utilizado nele. Se você não sabe qual é o cabo correto que o sistema de alarme de incêndio tem que ter, cara, acompanhe esse vídeo até o final, porque a partir de hoje você não vai errar mais tanto nas suas vistorias ou principalmente nas suas instalações. Então, roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje a gente vai falar um pouco sobre a infraestrutura do sistema de alarme de incêndio. Primeiramente, a gente vai focar hoje no tipo de cabeamento que você tem que utilizar. Mas, se você ainda é novo nessa área, ou se é um projetista, está precisando fazer um projeto executivo, ou é um instalador novato ainda na área, saiba que o sistema de alarme de incêndio ele tem que ter uma infraestrutura adequada com a norma do Corpo de Bombeiros. Então, quando todo o eletroduto que nós formos fazer, que ele for externo, tá? A gente vai ter que utilizar um material que tenha resistência a chamas. Geralmente era muito utilizado o eletroduto galvanizado a fogo para esse tipo de instalação. Hoje em dia, estamos aqui em 2023, já existe um sistema de PVC que é resistente à chama. Eu não estou falando daquele eletroduto comum, externo, que você vê preto de PVC, tá? Existe um específico com resistência à chama, que inclusive ele já vem na cor vermelha. Mas o mais comum ainda é utilizar o eletroduto galvanizado a fogo, que ele geralmente também tem uma resistência mecânica melhor do que o de PVC. Ele é mais rígido e mais firme. Mas tudo isso vai depender do local onde você vai fazer a instalação, tá? Mas saiba que você não pode fazer a utilização de qualquer infraestrutura. Então, passar uma infraestrutura de conduíte comum de obra, que é aquele amarelinho, aquele laranja, isso não pode. Somente poderá ser utilizado ele se for embutido na parede, tá? De forma externa, você tem que utilizar eletroduto, que geralmente são aquelas barras rígidas que tenha resistência à chama, beleza? Dito isso, galera, vamos falar um pouquinho do tipo de cabeamento que você tem que ter para poder instalar adequadamente um sistema de alarme de incêndio. Você tem que utilizar um cabeamento que é chamado popularmente como cabo shield. É um cabo blindado, que é onde ele evita que tenha ondas magnéticas que interfiram na comunicação do cabeamento interno dentro dele. Ou seja, essa proteção, essa capa que esse cabo tem, ela evita que as ondas magnéticas de outras correntes, de outros circuitos, atrapalhem a comunicação entre os periféricos do alarme de incêndio. Isso tem que acontecer para garantir que essa comunicação que existe entre os periféricos do alarme, elas não se interrompam e não tenham uma perda de tempo-resposta entre um periférico e outro. Porque nós estamos falando de um equipamento muito sensível que precisa ter uma efetividade muito grande, pois é ele que vai avisar uma edificação inteira sobre um possível sinistro de incêndio, para que tenha a evacuação de maneira adequada desse imóvel. Então é um assunto muito delicado, é um assunto muito sério que tem que ser seguido para garantir que isso funcione no momento que precisar funcionar. Pessoal, o cabo shield é um cabo que possui algumas membranas de proteção. Internamente, ele vai ser um cabo como qualquer cabo, tendo ali a sua área em milímetros quadrados de cobre a ser utilizado, tá? Isso a gente vai ter especificação de cada fabricante de alarme. O importante do cabo é você ter um cabo certificado que vai garantir que tem essa proteção do cabo que vai fazer a transmissão da corrente interna, para que não tenha interferências externas dele. O que esse cabo geralmente ele vai ter? Ele vai ter a sua proteção de PVC no seu entorno, ele vai ter uma capa de alumínio no seu entorno, pessoal. Uma membraninha plástica ali, que é justamente só para fazer a acomodação dele, e você vai ter uma membrana metálica também, que justamente essa membrana é para fazer o aterramento desse circuito. Fora essas partes, você tem a parte que são os cabos, tá? O cabo shield, geralmente, ele tem mais de uma via. Se a gente tem cabo shield com 1, 2, 3, 4 vias. Por que tem tantas vias assim? Cada marca de alarme de incêndio, pessoal, possui uma tecnologia e uma forma de criar a comunicação entre os periféricos. Então, existem marcas que vão utilizar 2 vias de cabeamento, existem marcas que vão usar 3, existem marcas que vão utilizar 4. Isso é uma especificação do fabricante.
Então, dependendo da marca do sistema que você vai utilizar, você precisa conversar com o departamento técnico dessa marca, caso seja a primeira vez que você esteja fazendo a instalação desse sistema. E não esquecendo, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, deixa aquele like para esse conteúdo também ir para os seus parceiros de área de mercado, porque eles também precisam aprender mais na área de prevenção e combate a incêndio. Todos esses detalhes, pessoal, que eu passei para vocês da utilização do cabo, é fundamental para você não ter problemas de comunicação. Mas beleza, Alisson, você falou qual cabo que eu tenho que utilizar. Que cabo que eu não posso utilizar? Pessoal, qualquer cabo que não seja protegido, você não pode utilizar. Vai funcionar? Pode funcionar. Ah, se eu usar um cabo de rede, vai funcionar? Pode ser que funcione. Se eu usar um cabo comum de energia, pode funcionar? Pode funcionar. Outros cabeamentos, eles podem fazer ligar o sistema. Porém, eles não vão dar uma vida útil adequada para o sistema, eles não vão fazer uma comunicação adequada com o sistema. Então, assim, é comum da gente ver instaladores inexperientes ou que não têm essa responsabilidade do senso de seguir a norma, do que a norma brasileira diz, do que a norma do Corpo de Bombeiros diz, em instalar o cabeamento correto, eles acabam colocando algo que é mais barato para simplesmente fazer funcionar. Porém, esse sistema, em um curtíssimo período de tempo, às vezes questões de semanas, ele pode começar a dar falhas, a acusar má comunicação entre os periféricos, a não ter uma resposta de comunicação hábil dentro da norma para poder ser acionado uma botoeira e disparado o alarme. Então, assim, para boa comunicação, pessoal, do sistema, que é um sistema muito delicado, a gente tem que seguir essas regras dos padrões normativos, que é instalar o sistema de alarme com o cabo correto, que é um cabo blindado, para poder não ter interferências dentro do campo magnético dele e, principalmente, fazer uma padronização na instalação. Eu já peguei instalação onde o cara começava com um cabo comum de instalações elétricas, passava com cabo de rede, depois utilizava um cabo de telefonia e, cara, vira aquele emaranhado. Partindo do pressuposto que a dica extra do vídeo é que você não pode fazer emenda nesse sistema. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo, cara, manda aqui embaixo na descrição. As suas dúvidas podem gerar novos vídeos, novos conteúdos para a gente trazer aqui. Se você está se especializando na instalação de alarme de incêndio, tá vendo esse vídeo porque você é projetista, quer fazer projeto executivo, quer aprender a instalar sistema de alarme de incêndio da forma correta, precificar da forma correta, conseguir ganhar dinheiro com essas instalações, clica aqui embaixo no link da descrição, lá tem o link para o curso Instalador de Elite, é um curso especializado em instalação de alarme de incêndio. Você vai aprender sobre projeto, sobre instalação, sobre precificação, sobre mercado, sobre marca, o passo a passo de como apertar cada parafuso na hora de instalar o alarme de incêndio. Beleza? Aqui do seu lado direito tá tendo mais 2 conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar demais no seu conhecimento na área de prevenção e combate a incêndio. E aí, acabou?